Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai responder aí as perguntas que a gente mais recebe sobre seguro de automóvel. Então, entre elas estão se tem alagamento, granizo, como é que é o seguro para Uber e tudo mais. Então, fiquem ligados aí que tem bastante pergunta legal e dicas que a gente vai dar durante o vídeo. Coisa que a gente queria alertar aqui nesse vídeo, antes mesmo de responder todas as perguntas, é que tudo que a gente vai falar aqui hoje é regra geral do seguro, tá? Então, cada caso é um caso, existem as exceções e as seguradoras trabalham com as exceções. Então, assim, o papel do corretor não é avaliar ou analisar um sinistro. O que a gente faz é orientar para fazer o seguro correto e a regra geral. As exceções, elas são avaliadas caso a caso. Se tu tem um caso, precisa de alguma ajuda, quer alguma orientação, pode botar aqui embaixo nos comentários o telefone ou o e-mail que a gente entra em contato para responder aí para vocês. Eventos da natureza como queda de árvores, alagamentos e queda de granizo. Tem cobertura? Tem cobertura, via de regra tem cobertura. Claro que precisa estar específico na apólice ali de um seguro total, né? Hoje existem vários tipos de seguro, como furto e roubo, só terceiros e etc. Então, assim, no seguro total tem cobertura, via de regra tem cobertura. Score e CPF com restrição alteram o valor do seguro? Alteram o valor do seguro. Hoje as seguradoras elas estão analisando isso. Então, isso é um critério de avaliação que é considerado na hora de fazer o seguro. Muitas delas não aceitam mais pessoas com problema de score ou baixo ou CPF com restrição, e as que aceitam acabam agravando um pouco. Então tem cobertura, muda o valor, mas faz diferença sim, a questão de ter o CPF ou não ter. Tem diferença fazer o seguro no nome da empresa ou do sócio? Tem diferença. Hoje as seguradoras elas entendem que fazendo no nome da empresa, o seguro pode ser utilizado então para uso profissional, mesmo que tu informe na apólice só particular. Então, o que a gente recomenda é, se for para uso particular em um dos sócios, faça no nome do sócio. Posso fazer o seguro no nome da minha mãe? Pode fazer o seguro no nome da tua mãe ou dos teus pais, né, independente de quem for. Hoje as seguradoras elas não levam mais em consideração o segurado, e sim, na verdade, quem é o condutor principal. O que tu não pode fazer é colocar o seguro no nome da tua mãe, ela de motorista, porque daí tu não vai ter cobertura. Então, assim, o motorista principal hoje é o que precifica e é onde é analisado o seguro. Então, tu tem que informar o condutor principal, tem que ser o certo. Faço eventuais corridas de aplicativo. Isso influencia? Influencia bastante. Hoje, tanto Uber, 99, Cabify, as seguradoras elas têm acesso tanto ao cadastro quanto às corridas, né? Então, quando tu não informa na apólice, a seguradora interpreta que tu não usa o carro profissional. E isso hoje faz bastante diferença, porque o Uber, tanto o Uber, né, quanto os motoristas de aplicativo, eles estão expostos a sinistro, porque rodam o dia inteiro, e furto e roubo também, que a gente está vendo que tem bastante acontecendo. Então, a seguradora ela agrava bastante o valor quando é para esse tipo de uso. Não tenho habilitação. O seguro indeniza? Não indeniza. Se tu não é condutor habilitado, tanto na lei brasileira quanto para o seguro, não tem cobertura, né? O condutor principal, ele obrigatoriamente tem que ser habilitado. Emprestar o carro para outras pessoas. Tem cobertura? Tem cobertura, desde que elas sejam eventuais e acima de 25 anos. Se tu for emprestar para algum menor de 25 anos, tem que ter uma cláusula na apólice onde informe que tenha cobertura para menor de 25 anos, né? De 18 a 25 anos também. O que agrava bastante, aumenta o valor. Então, tem cobertura, mas tem esses detalhes aí que precisa ter atenção, né? Seguro de carro importado é mais caro? É mais caro porque, por lei, as seguradoras são obrigadas a botar peças originais nos carros. Então, como o carro importado e principalmente acima de 5 anos, dificulta bastante a questão do encontro das peças. Então, acaba se tornando mais caro o seguro nesse tipo de carro, né? Nesses modelos de carro. Seguro de carro blindado é mais caro? É mais caro e tem a questão da restrição de aceitação. Hoje as seguradoras, por via de regra, elas aceitam até 3 anos da blindagem, algumas em exceção até 5. Então é um carro que, se tu for comprar, for adquirir, tem que ter cuidado na hora de fazer o seguro, porque nem sempre as seguradoras vão aceitar, né? Consigo passar o bônus do meu pai ou da minha mãe para mim? Consegue, desde que tu tenha o tempo de habilitação maior do que o bônus que eles tenham. Vou dar um exemplo. Se teu pai tem bônus 10 e tu tem carteira há 7 anos, tu não tem como assumir o bônus 10, tu vai assumir o bônus 7, porque tu não tem o tempo de experiência que ele tem de carteira e de seguro para poder assumir.
Agora, se tu já tiver mais de 10 anos, aí não tem problema nenhum. Como funciona o pagamento de perda total para carros financiados? Funciona de duas formas, tá? Na verdade, hoje as seguradoras, e para explicar um pouquinho para vocês na prática, quando tu tem uma indenização por perda total, a seguradora nada mais faz do que comprar o teu carro. Então, além de estar tudo certo, precisa estar com as multas, IPVA e o financiamento baixado, se ele for financiado, ou consórcio, algo do tipo. Então, elas trabalham de duas formas. Ou tu faz a quitação das multas e das despesas, inclusive financiamento e consórcio, para poder passar para o nome dela o carro, ou ela desconta da indenização. O valor total que tu iria receber, ela faz o pagamento, faz o desconto desses valores e te indeniza só a diferença. Quero colocar o carro no track day ou levar para a trilha. O seguro cobre? Na verdade, não. A partir do momento que tu entra nessas modalidades, o track day é levar para pistas de corrida com carro particular para correr, e a trilha, na verdade, é Jeep, essas coisas que geralmente a gente vê. Então, nesse tipo de situação não tem cobertura, nem para sinistro, nem para assistência, né? O guincho ele não vai buscar ou algo do tipo, entendeu? Usar o guincho ou os vidros deixa o seguro mais caro no ano seguinte? Não deixa, porque todas as assistências dentro do seguro, tanto vidros como guincho, como alguns outros tipos de seguros que ainda te dão coberturas residenciais, tudo isso são assistências. Então, esse tipo de cobertura ela não usa e não altera o valor no ano seguinte. O que pode acontecer é, o ano seguinte, o teu carro foi roubado, o modelo do teu carro específico foi roubado, por uma análise da seguradora, aumentar o valor. Mas assim, não muda bônus, então isso não influencia o preço no ano seguinte. Como funciona esse seguro de carro comprado em leilão? O seguro de carro comprado em leilão, ele tem uma restrição bem complicada, assim, porque como ele já é oriundo de uma perda total, tanto por furto ou por colisão, as seguradoras elas limitam bastante a aceitação. Então, as que aceitam hoje, elas aceitam com 70% do valor da FIP, porque já é o valor que o leilão é vendido, né? O leilão é vendido ainda mais baixo do que isso. Então elas entendem que já é um carro que teve problema, não tem necessidade e não faz sentido pagar o 100% da FIP, sim 70%, 60%, vai depender da análise de cada seguradora. Né? Tive sinistro e vou precisar de uma placa nova. O que fazer? Essa questão é bem interessante, assim, porque claro que o seguro ele indeniza o carro, né? Mas a questão da placa, tu vai pegar o BO informando que teve o sinistro, vai identificar ali que a placa foi realmente amassada, perdida ou algo do tipo, vai no Detran e vai fazer todo o trâmite do Detran, o trâmite legal para troca da placa, né? A questão do valor que tu vai pagar, tanto para emplacamento quanto para documentação, isso a seguradora ela reembolsa num segundo momento, né? Então, claro que o sinistro tem que ter, o dano na placa tem que ter a ver com o sinistro. Por exemplo, não vai chegar lá com uma placa de trás, sendo que o sinistro foi na frente, a seguradora vai reembolsar. Não, ela reembolsa se for devido ao sinistro. Então tá, pessoal, essas perguntas que a gente tinha para responder hoje. Se você tem mais alguma dúvida, nos mande. Gostou do vídeo, quer receber mais informações sobre o seguro, sobre o nosso trabalho aí, dá o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e nos acompanha nas redes sociais aí. Beleza? Valeu, até a próxima!